Olá, boa tarde. Bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Suzana Pereira, eu sou líder da linha de pesquisa Gestão de Operações e Sustentabilidade e vou conduzir esse webinar hoje com vocês. Antes de iniciar, vou ler um pequeno disclaimer, onde indica que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Bom, além de mim, estão aqui presentes todos os professores da linha. Eu vou iniciar a apresentação mais institucional. Em seguida, eu vou passar a palavra para que cada professor também possa fazer sua apresentação. Inicialmente, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Bom, como eu falei no início, eu sou líder da linha de pesquisa, gestão de operações e sustentabilidade. É uma das linhas do mestrado e doutorado acadêmico da Escola de Administração de Empresas de São Paulo. O curso de mestrado e de doutorado acadêmico é oferecido pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, é uma pós-graduação acadêmica, stricto sensu, e o processo seletivo envolve o envio de cartas de intenção, cartas de recomendação, histórico escolar, prova de aptidão, que são aceitas AMPAD, GMAT ou GRE, prova de proficiência em inglês para aqueles que não fizerem GMAT ou GRE, um projeto de pesquisa para candidatos a doutorado. No caso do mestrado, não é necessário o projeto de pesquisa. O aluno pode escolher o curso de público ou de empresas e 2 áreas de concentração. Aqui nós vamos falar do curso de mestrado e doutorado acadêmico em administração de empresas, na área de concentração de gestão de operações e sustentabilidade. Com relação às bolsas, todos os cursos de mestrado e doutorado acadêmico da EASP têm garantia de isenção de mensalidade ou anuidade por meio de bolsa de estudos para os aprovados no processo seletivo. Além disso, para o custeio do aluno, a EASP oferece internamente as seguintes opções: monitoria remunerada, normalmente o aluno pode estabelecer vínculo de monitor remunerado durante o programa, projeto de pesquisa, o aluno pode ter oportunidade de se vincular como auxiliar de pesquisa remunerado com professores e pesquisadores do programa, e nos centros de pesquisa. Normalmente, há vagas para pesquisa remuneradas nos diversos centros de pesquisa da escola. E são 3 centros que estão mais ligados à nossa linha de pesquisa. O Centro de Estudos em Logística, o Centro de Estudos em Inovação, o FGVI, e o SES, que é o Centro de Estudos em Sustentabilidade. Fontes externas que também o aluno pode recorrer à bolsa, tem a CAPES, o CNPq e a FAPESP. Existe uma bolsa especial para os doutorandos, nós chamamos de Teaching Assistant, ou TA. Os candidatos ao doutorado têm a possibilidade dessa bolsa TA com os seguintes benefícios e atividades. É uma bolsa de pesquisa no valor de até R$5.000 pelo prazo de 30 meses, exigindo uma dedicação semanal à atividade de pesquisa e a outros projetos inseridos na FGV-AESP. O contrato é temporário com a FGV-AESP, com duração de 1 ano, para exercer atividade de docência em disciplinas dos cursos de graduação. Alguns requisitos, o principal deles, apresentar no momento da inscrição desempenho no teste GMAT ou GRE e ter disponibilidade para dedicação integral e exclusiva ao programa. Residir na cidade de São Paulo no período de vigência da bolsa. A linha de gestão de operações e sustentabilidade conta com pesquisadores que estão interessados na forma como a gestão de operações, logística e rede de suprimentos permitem às organizações lidar com vários desafios dos dias atuais, dentre eles a transformação digital
e o uso de plataformas, a redução de desperdício alimentar, a implantação da economia circular, o fomento de ecossistemas de inovação, o crescimento da economia de serviços e o aumento da complexidade das cadeias de suprimentos. O número de vagas são 2 vagas para o mestrado e doutorado, 2 vagas para o mestrado e 4 vagas para o doutorado. A produção científica dos professores da linha de gestão de operações e sustentabilidade da EASP está nos principais periódicos de conceito nacional e internacional da nossa área, dentre eles o Journal of Operations Management, o International Journal of Production and Operations Management, o Supply Chain Management and International Journal, o Journal of Supply Chain Management, California Management Review, Organization Studies, Revista de Administração de Empresas e Revista de Administração Contemporânea, dentre outros. O programa, vou trazer aqui algumas informações acadêmico-administrativas ligadas ao programa. Por exemplo, no curso de mestrado em Administração de Empresas, o total de créditos a ser cursado é de 30. Dentre esses 30 créditos, os alunos precisam cursar 8 obrigatórias, sendo 6 créditos em formação científica e 2 créditos em formação em administração. Dentre esses créditos de formação científica, vale notar que os ligados a métodos, tanto metodologia quantitativa quanto qualitativa ou métodos de pesquisa, são oferecidos pela Escola de Métodos da EASP. A Escola de Métodos funciona e oferece cursos ao longo de todo o ano e conta com a participação dos principais professores de métodos da EASP e alguns professores de destaque no país, que também trabalham como convidados. Além das obrigatórias, no curso de mestrado, o aluno deve cursar 14 créditos, sendo que esses créditos ele pode fazer 6 créditos ligados à formação específica, ou à linha de pesquisa que ele escolheu, no nosso caso, gestão de operações e sustentabilidade, pelo menos 4 créditos em disciplinas de métodos oferecidos pela Escola de Métodos, e outros 4 créditos que podem ser obtidos em eletivas de outras linhas de pesquisas e todos os demais programas da EASP, com destaque também para a Escola de Inverno. A Escola de Inverno acontece uma vez por ano, é oferecida uma vez por ano, nos meses de junho e julho, para todos os alunos do mestrado e doutorado da EASP, e sempre conta com a participação de renomados professores internacionais. A dissertação no mestrado conta com 6 créditos, totalizando aí os 30 créditos para o programa de mestrado acadêmico. O programa de doutorado acadêmico tem um total de 24 créditos, sendo 6 obrigatórios. Desses 6 créditos obrigatórios, esses 6 são em formação científica e 4 deles podem ser cursados na Escola de Métodos. As eletivas, um total de 14 créditos, novamente 6 créditos na formação específica ou na linha de pesquisa, outros 4 créditos pela Escola de Métodos e mais 8 créditos que podem ser livres em outras eletivas de outras linhas, de outros programas e na Escola de Inverno. Vale lembrar que um crédito equivale a 15 horas aula. Além de todos os créditos, a oferta da Escola de Método, a oferta de bolsas, a Escola de Inverno, há também oportunidades internacionais no mestrado e doutorado da EASP, com possibilidade de intercâmbio para os alunos da pós-graduação acadêmica, sendo que no doutorado, o estágio no exterior é parte dos requisitos para a obtenção do título. Algumas das instituições onde nossos alunos realizaram recentemente estágio de pesquisa no exterior, HEC Paris, Indiana University, La Rochelle Business School, o CEIB Xangai na China, Cardiff University na Inglaterra, o Instituto da Empresa, dentre outros. Os egressos do nosso programa também estão colocados nos principais programas nacionais e internacionais. Alguns de nossos alunos estão no INSPER, na Neoma Business School na França, na Kentucky University, no Centro Universitário FLEI, na School of Business and Law Edith Cowan University na Austrália, na Butler School of Business, dentre outros.
O corpo docente, como eu mencionei no início, os professores que estão presentes comigo hoje aqui no webinar, é composto pelo professor Eli Laureano Paiva, professora Bárbara Flynn, Juliana Bonomi, Luciana Vieira, Luiz Carlos de Sério, Priscila Miguel, Renato Orsato e eu, que sou Suzana Pereira. Eu vou apresentar apenas aqui agora a professora Bárbara Flynn, que infelizmente não pôde participar desse webinar conosco hoje. A professora Bárbara Flynn é uma professora americana que tem o seu doutorado pelo Ohio State University e hoje ela é professora na Indiana University e tem um joint appointment com a FGV e a ESP. A professora Bárbara Flynn trabalha com Capabilities e Supply Chain Management. Agora eu vou parar de compartilhar a minha tela e dar oportunidade para vocês conhecerem os outros professores do programa, a começar pelo professor Eli Paiva, que vai fazer a sua apresentação. Professor Eli. Ok, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui apresentando a nossa linha de pesquisa e rapidamente, então, eu vou falar sobre meus interesses de pesquisa e o que eu tenho buscado, então, em relação aos temas na nossa linha de pesquisa. Então, inicialmente, o meu grande interesse está ligado às questões de competitividade e desempenho na área de operações. Esse é um dos temas assim que criou a área, que é um dos temas centrais dentro da área, e se desdobra nas questões sobre o desempenho dentro da empresa, dentro da planta, e também um olhar mais amplo, que é um olhar mais recente, com o desempenho também sendo olhado ao longo da cadeia de suprimento, ao longo da supply chain. Dentro dessa temática, a nossa área tem uma tradição de buscar sempre olhar como recursos nossos sistemas produtivos e também, a partir dessa questão dos recursos, como é que se criam, então, competências. Então, essas competências são criadas tanto ao nível da planta, como, no segundo momento, uma visão mais estendida da área de operações também ao longo da cadeia. Mais especificamente, eu tenho também pesquisado as questões das chamadas cadeias globais, ou Global Value Chains, que são, perdão, são setores, então, importantes dentro da economia global, que têm, então, configurações distribuídas regionalmente, ou seja, em diferentes regiões do mundo. Então, nós temos empresas líderes no setor, por exemplo, automobilístico, que é um setor mais de tecnologia, ou mesmo setor com tecnologias não tão avançadas como o setor de confecções e calçados, e como é que se estruturam e se organizam essas cadeias, a questão da governança e a busca de desempenho também ao longo dessas cadeias. Mais recentemente, eu tenho também buscado algumas outras questões complementares que afetam o desempenho. Então, um olhar mais amplo, que é dentro da nossa linha de pesquisa sobre a questão de sustentabilidade, eu tenho me debruçado também sobre questões sociais, né? Não só as questões ambientais, mas também como questões sociais poderiam, então, ser decisivas, né, na construção de competências e, ao final, criar criar vantagens ou criar potenciais barreiras ao desempenho da cadeia ou da empresa. Então, tem aparecido estudos sobre a questão das condições de trabalhos, ou chamado trabalho escravo, modern slavery é o termo que tem sido utilizado internacionalmente, e também como o ambiente institucional pode afetar a área de operações. Dentro dessas temáticas, então, como os demais professores da linha, nós temos buscado publicações dos principais periódicos internacionais, como o IJPM, JPE e outros periódicos brasileiros também importantes, como o RAC, a RAI aqui da FGV. E eu também tenho assim, a coordenação aqui no Brasil, numa base de dados chamada High Performance Manufacturing, que tem base de dados de mais de 15 países no mundo e que trabalha com todas essas questões que eu coloquei, desde desempenho até questões
mais relacionadas à cadeia de suprimentos e também as questões de sustentabilidade. Então, uma maneira assim, mais direta seriam esses os pontos que eu tenho trabalhado e esses seriam meus interesses de pesquisa nesse momento. Então, eu retorno a palavra à Suzana para passar para o próximo professor. Obrigado, Suzana. Obrigada, Eli. Juliana, se você puder seguir com a apresentação. Olá a todos, boa tarde. Suzana, obrigada pela apresentação da linha, por todos os professores aí, né? E, bom, meu nome é Juliana e dentro da linha de operações, o meu foco maior é a parte do relacionamento entre empresas, né? E não só, muitas vezes, um comprador e um fornecedor, mas muitas vezes como várias empresas se articulam numa rede, ou seja, como que elas juntam esforços para atingir um objetivo comum, que pode ser desenvolver um novo produto ou um serviço, ou mesmo fazer a versão. Então, a visão de cadeia, mas pensando não de uma maneira tão linear, mas sim de uma maneira mais orgânica, né, com várias empresas atuando ao mesmo tempo. E dentro dessa parte de redes, eu olho algumas coisas. A primeira parte delas, que está me interessando bastante nesse momento, é como que você faz uma orquestração dessas redes, ou seja, como que você, como uma empresa focal, ou como diferentes empresas focais, se unem para fazer a articulação desse conjunto de parceiros, né? E uma outra coisa que me interessa muito é como que essa articulação, ou seja, como fazer parte dessa rede, influencia, então, as capacidades operacionais das empresas. Então, só para tangibilizar um pouquinho mais, hoje em dia eu estou interessada em dois objetos aí de estudo que eu acho que são relevantes. A gente pensar no contexto do ecossistema de inovação, a gente vai ter startups, a gente vai ter incubadoras, aceleradoras, agências de fomento, grandes empresas, todas trabalhando juntas ali naquele ecossistema e estabelecendo relacionamentos. Obviamente, tem algumas dessas empresas, grandes empresas, ou as aceleradoras, ou agências governamentais, que se unem para tentar gerenciar e direcionar os esforços do ecossistema. Então, qual seria o impacto disso, por exemplo, para as startups? As startups precisam de competências específicas para atuar nesses ecossistemas. Então, esse é um dos interesses de pesquisa que eu estou no momento. Estou com um projeto aprovado na FAPESP, que está abordando justamente essa temática, né, para esse ano que vem. E esse mesmo dilema, esse tipo de dilema, a gente pode pensar em relação a diferentes tipos de serviços, né? Serviços públicos, principalmente. Quando você pensa em serviços públicos, você pensa num contexto aquele serviço que é prestado ao cidadão, por um hospital, assim por diante, mas você tem várias esferas que estão envolvidas, no nível municipal, estadual, federal, que tem que se articular para poder fazer a prestação daquele serviço, né? Então, novamente, como que eles se unem para criar esse serviço, quais são as dificuldades, tem alguém que faz, qual que é o papel do orquestrador nesse contexto, né? Quais são os impactos do ponto de vista de produtividade e qualidade para os serviços públicos. Então, esses são os meus principais interesses de pesquisa no momento, mas eu, por histórico, também sempre trabalhei bastante com a parte de operações de serviço e tenho interesse em outros alunos que estejam interessados nessa temática, ainda mais ampla também. Eu acho que é isso, e depois, se alguém tiver alguma pergunta a mais, eu acho que eu fico à disposição para responder. Vou retornar a palavra, então, para a professora Suzana. Obrigada, Juliana. Muito bom lembrar das perguntas. Queria lembrar a todos os participantes que vocês podem fazer perguntas durante as apresentações, no Q&A, e assim que todas as apresentações se encerrarem, o professor Eli vai conduzir as questões e as perguntas para todos os participantes. Obrigada. Luciana Vieira, por favor, se puder apresentar. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. É muito bom essa oportunidade, mesmo virtualmente, da gente poder compartilhar um pouco os interesses atuais de pesquisa. Eu tenho uma formação interdisciplinar, tenho trabalhado com temas ligados à cadeia globais de valor, mas eu tenho muito interesse nas questões socioeconômicas, nas relações entre os compradores que estão nos países desenvolvidos
e os fornecedores que estão em países emergentes, países do hemisfério sul. Então, eu tenho trabalhado essa temática já há vários anos, vendo desde a questão da inclusão de produtores por meio de certificações nessas cadeias, vendo questões ligadas à transferência de conhecimento, de tecnologia, e questões ligadas a poder e regulação, principalmente a questão das organizações supranacionais, acordos como da Organização Mundial do Comércio, como é que isso, né, que eu acho que é um tema hoje tão relevante, tem influenciado na competitividade das empresas familiares e das pequenas e médias empresas do Brasil. Eu tenho um interesse especial pela cadeia agroalimentar. Não, minha pesquisa não se limita a ela, mas boa parte dos meus projetos tem visto questões ligadas ao agronegócio brasileiro, até porque eu acho que é um tema atraente na academia internacional, entender como o Brasil, grande produtor, tem produzido alimentos, exportado. Então, eu já tive projetos recentemente no qual eu saí um pouco, eu migrei desse tema de cadeia, dessas relações mais verticais, para relações de governança multi-stakeholder, principalmente olhando a produção de alimentos na Amazônia. Eu olhei, na época, então, a soja sustentável, a produção da carne, né, o Round Table da carne sustentável, e produção de açaí. E, a partir daí, comecei a trabalhar com essa ideia da governança multi-stakeholder, onde outros atores, como o setor público, as ONGs internacionais também têm participado dessas estruturas de governança mais coletivas, principalmente por pressão do mercado externo. Esse tem sido aí, eu acho que ainda um tema bastante atual, né, uma grande discussão a gente tem visto, e aí eu comecei a desenvolver nos meus últimos projetos esse conceito de governança multi-stakeholder. A minha formação é na área de comércio internacional, então o comércio internacional, a internacionalização das empresas, desde exportação, offshore, global sourcing, isso está sempre ligado às minhas pesquisas, né, eu dificilmente olho somente o contexto brasileiro, eu foco muito na relação entre as multinacionais com as empresas nacionais, então estratégias de internacionalização diversas também são do meu interesse. Agora eu assumi a editoria associada do Critical Perspective on International Business, exatamente para tentar ampliar essa visão mais crítica de negócios internacionais, vendo questões ligadas à sustentabilidade, as questões éticas dessas grandes cadeias, dessas cadeias globais de valor. E tenho também, recentemente, trabalhado a partir de algumas parcerias com outras instituições estrangeiras e a partir de algum fomento de agências internacionais ou fundações, como a Melinda e Bill Gates, segurança alimentar e nutricional. Então, eu tenho trabalhado desde questões de rotulagem de alimentos, alimentos ultraprocessados, redução de perdas e desperdícios da cadeia, que recentemente terminei um projeto, e agora começando aí um trabalho sobre a cadeia de doações de alimentos, né, via banco de alimentos, montando um projeto aí com alguns colegas de Bangladesh e da África também, principalmente agora, durante a Covid, é um tema de interesse. Mas fico aí à disposição para trocar ideias, para responder perguntas, e obrigada por esse espaço de poder compartilhar um pouco dos interesses de pesquisa. Repasso aí para a Suzana. Obrigada, Luciana. Eu já estou vendo aqui no Q&A que algumas questões estão surgindo. Assim que todos os professores terminarem a sua apresentação, nós vamos abrir para responder essas questões. Peço que continuem mandando suas questões e aguardem mais um momento. Vamos agora com o professor Luiz Carlos de Sério. Boa tarde a todos. Obrigado, Suzana. Vamos falar um pouco sobre minhas áreas de interesse de pesquisa.
eu tenho uma atividade focada em competitividade que tem alguns desmembramentos, né? Semelhante ao Eli, principalmente foco em performance, em desempenho. E tenho algum trabalho já feito, começando por um projeto da FAPESP, cujo título era temos competências, mas e a inovação? Ou seja, tem nos incomodado muito no Brasil o fato de que temos um ranking de inovação muito baixo e também competitividade. Nós estamos lá no número 71, ou seja, 144 empresas. Então, eu tenho me dedicado a isso, embora tive minha carreira inteira na área de desenvolvimento de produto, processo, né? Em algum momento comecei a perceber que a questão da competitividade, ela é uma floresta, né? Muitas vezes a gente olha algumas árvores, né? Então comecei a me interessar um pouco sobre competitividade de nações também, né? E aí eu participo de um projeto que a professor Porter tem há mais de 20 anos, que ele pesquisa competitividade, todo mundo conhece, né? E eu tenho representado a GV lá por alguns bons anos, há mais de 10 anos. Então, um dos projetos da FAPESP, a gente tinha temos dois artigos na Competitive Review. Um é sobre conceituação de cluster, né? O outro é sobre mapeamento de cluster, que é um tema bastante relevante. Nessa mesma linha, pegando por aí, né? Então, eu tinha um projeto da FAPESP. Eu participei recentemente de 2 seminários, webinars. Um em Anápolis, que eles estão criando um cluster aeronáutico, que eles estão investindo muito lá na região de Anápolis, né? Já tem projetos na área militar, né? E, contrapondo, eu também tenho diversos artigos em outros setores de cluster. Tem até um livro chamado Clusters Empresariais no Brasil, com diversos colegas da GV participando, né? Eu participei de um evento sobre o setor sucroalcooleiro. Eu estou aqui em Araraquara, nessa região toda aqui, exporta aí praticamente 80% do açúcar, né? E metade da produção mundial sai daqui do interior de São Paulo. Portanto, quase de álcool, um pouquinho menos. Os Estados Unidos é o maior produtor de álcool. Então, são áreas, olhando cluster, competitividade, olhando macro e microeconomia, né? A outra área de bastante interesse, sem entrar em muito detalhe, é a área de inovação em empresa. Então, eu tenho um projeto que está acontecendo agora, que eu estou para terminar, na FAPESP, sobre pequenas e médias empresas. Eu apresentei também na Academy of Management um artigo, junto com um aluno de pós-doc. Esse final de semana a gente tem que sobreviver para poder conseguir sobreviver nesse congresso aí no final de semana, né? Então, essa área de empresa, eu tenho, na área de inovação, como tradicionalmente eu sou da área de desenvolvimento de produto, quase minha vida inteira, eu trabalhei com implementação de locomotiva, hidrogeradores, turbina, turbogerador. Então, inovação, ou seja, desenvolvimento de produto é uma área que realmente eu gosto muito, eu tenho muita afinidade com isso. Então, nós estamos trabalhando bastante nesse sentido. Recentemente, teve uma tese de doutorado do Celso, que nós trabalhamos um pouco sobre tendência. Esse é um dos temas mais sofisticados de inovação, que é você mapear tendências externas. A partir dessas tendências externas, como é que você desenvolve competências internas para poder inovar? Esse foi um trabalho assim, muito, muito interessante. Tendências é algo que eu tenho estudado há muito tempo. É um desafio muito grande você trabalhar com cenários, né? Então, essa é uma outra vertente. E, por fim, uma outra área que tem uma intersecção grande com o que já foi dito pelos colegas é a questão do global supply chain, né? Nesse momento, nós estamos tentando fazer um artigo aí, eu, Eli e o Luciano, lá da Inglaterra, né? Nós só começamos, né? Também falamos aí com a Suzana numa outra vertente, que é a verticalização, horizontalização. Ou seja, o Brasil perdeu muito na sua indústria, né? E também estou fazendo parte do comitê da Rota 2030, né? A Suzana também está nesse projeto da indústria automobilística, que é uma área importante, olhando competitividade de empresa e, ao mesmo tempo, cluster e global supply chain. Então, essa conexão de cluster com cadeias globais é um projeto que a gente vai trabalhar agora. Talvez submeta um outro, né? Mas precisamos terminar o projeto da FAPESP, mas tem outras oportunidades aí em outras entidades. Acho que basicamente é isso. Obrigado. Obrigada, Dicério.
Vou pedir agora à professora Priscila que faça a sua apresentação e continue estimulando. Nós estamos recebendo várias questões, obrigada pelas questões. Vocês podem submeter, quem entrou mais tarde. Nós estamos terminando a apresentação individual dos professores e assim que eles finalizarem as apresentações, nós vamos responder as questões. Vocês podem submeter as questões pela ferramenta Q&A. Obrigada, Suzana. Obrigada a todos os participantes. Agradeço a oportunidade aqui de estar aqui com os colegas apresentando. Eu mesma sou uma egressa, como diversos aqui somos egressos do programa do CMCD, então recomendo fortemente a vocês que façam o programa. Eu vou falar dos meus temas de interesse. Eu basicamente estudo relacionamentos intra-organizacionais, então todas as questões de supply chain management voltadas às relações de poder e de confiança, numa perspectiva muito diferente de usar apenas a cadeia focal, mas a minha principal perspectiva que eu tenho usado é o olhar dos fornecedores em relação às questões das práticas utilizadas pelas empresas focais. Então, dentro desse contexto, como que as empresas compradoras, né, elas conseguem implementar várias das suas práticas para que os seus fornecedores e também os fornecedores desses fornecedores implementem essas práticas. Então, como que é o processo de engajamento e mobilização dos diversos atores dentro de uma cadeia para que a cadeia como um todo consiga ser mais competitiva. Então, a gente passa desde questões de processos de governança nesses relacionamentos, análise de como se implementa a resiliência, gestão de risco, além da empresa focal, né, como que eu consigo implementar vários processos. Então, nessa perspectiva, tem alguns estudos da questão da criação de valor em relacionamento empresa compradora e fornecedora, alguns estudos de gestão de risco e também de gestão de resiliência, olhando não só a perspectiva de uma empresa, mas olhando a perspectiva da cadeia como um todo. Então, como que o processo, o comportamento, os processos de governança estimulam ou inibem a replicação de práticas pelos seus fornecedores. Tenho também uma pesquisa que envolve a questão que a gente chama de compras responsáveis, socialmente responsáveis. Então, um projeto que eu estou desenvolvendo para saber como as empresas estão implementando a diversidade na base de seus fornecedores, ou seja, como que eu tenho implementado não só a questão de diversidade dentro das empresas, mas no processo de compras, então de compras dos chamados fornecedores diversos, e como isso acaba influenciando as práticas, não só da própria empresa, mas quais são as barreiras, quais são as inibições. E um terceiro tema de interesse meu, que está mais ligado à questão não só de compras, mas a questão de distribuição, então os relacionamentos entre empresa e varejo, então nessa linha de não só de manufatura para os seus compradores, mas a distribuição de alimentos. Eu sou coordenadora do Centro de Estudos em Logística e Supply Chain. A gente costuma trabalhar muito com questões relacionadas à logística e distribuição, então a gente tem estudado implantação de processos de e-commerce, de omnichannel, então todo esse processo de distribuição também para que o produto chegue no cliente. Então, mais com foco em cadeias centradas em clientes, como que eu consigo melhorar esse processo de criação de valor. Então, a gente tem trabalhado muito mais com as práticas para a questão da distribuição. E acho que é isso, tenho feito alguns trabalhos com a própria professora Suzana, a professora Luciana, com a professora Eli, né, e fico à disposição para perguntas. Suzana. Obrigada, Priscila. Vamos agora para a apresentação do professor Renato Orsato.
Boa tarde a todos. Vou tentar ser sucinto. Havia preparado alguns slides, mas vamos lá. Se eu fizer a pergunta se investimentos socioambientais valem a pena, né, se eles dão algum retorno, né, qual seria a resposta? Uma coisa talvez mais próxima à nossa realidade atual, a emergência das plataformas digitais aumenta ou diminui o impacto ambiental na sociedade? Essas, na verdade, as perguntas, a primeira pergunta é uma pergunta que vem de muito tempo, já vem de pelo menos 2 décadas. Então, a questão não é se, mas quando, em que condições, eventualmente, os investimentos, que eu gosto da palavra socioambiental, né? Associando a parte social e ambiental, até que ponto, né, em que condições esses investimentos podem ser benéficos não só para a sociedade, mas também para as empresas e, aí, em muitos casos, para outras organizações. Eu acho que esse é o escopo genérico, né, do que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Isso envolve áreas mais tradicionais da administração, por exemplo, uma mais recente, que tem publicado na área de finanças sustentáveis e investimentos. Até que ponto, por exemplo, vale a pena para as empresas fazerem parte de um índice de sustentabilidade, por exemplo? Até que ponto vale a pena algumas startups ou empresas tradicionais procurarem uma ecodiferenciação? Então, são temas muito genéricos, mas que podem entrar em diferentes áreas de competência, seja de marketing, seja de operações. Então, a sustentabilidade, apesar de nós estarmos aqui muito mais vinculados à área de operações, é uma área multidisciplinar. Então, a gente tem que conversar com gente, seja de finanças, seja de estratégia. No meu caso, digamos, a conversa tem sido um pouco mais relacionada ao pessoal de estratégia, porque tem muito mais a ver, inicialmente, com as questões de modelo de negócio. Então, a segunda pergunta que eu fiz, qual é o impacto, né, que as plataformas digitais podem ter, depende muito de estratégias, da proposição de valor que uma empresa tem, qual é o modelo de negócio que ela se propõe a ter e qual é o setor, eventualmente, que trabalha. Então, essa questão que em administração é muito clássica, né, depende do que você está falando, é o que a gente precisa pesquisar, é o que eu tenho pesquisado nos últimos anos, para ver em que circunstâncias, né, esse quando, né, quando em inglês dá muito uma ideia muito maior de circunstância, né, no português talvez seja um pouco mais de temporal, mas um investimento pode ser adequado na Suécia, mas não adequado no Brasil, por exemplo, né? Pode ser adequado para um setor e não para outro. Então, de forma geral, sejam investimentos, por exemplo, para se preparar para questões climáticas, sejam investimentos na cadeia produtiva, que eliminem, né, a possibilidade de haver, como o Eli mencionou, trabalho escravo, sejam questões relacionadas à logística reversa. Todas elas têm circunstâncias muito específicas que a gente não consegue, então, colocar, generalizar. Então, de alguma forma, a pesquisa nessa área, né, gestão de operações de sustentabilidade, aborda esses elementos. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado muito mais, por motivos múltiplos, à questão das plataformas digitais e, mais recentemente, a questão do papel da tecnologia de blockchain
no desenho de novos negócios que possam, eventualmente, reduzir o impacto ambiental e melhorar as condições. Então, gerar benefícios sociais e ambientais a partir de um novo modelo de negócio. A questão inicialmente, é identificar que tipo de negócio, né, e identificar, ter um método para identificar isso, e, a partir disso, então, fazer vários estudos que a gente tem feito nesse domínio, né? Seja das plataformas para redução de desperdício de alimentos, e sejam para outras que promovam estilos de vida sustentáveis. Então, genericamente, esse é o meu escopo de trabalho. Obviamente tem mais coisa aí, mas para 5 minutos eu acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Renato. Imagino que todos tenham muita vontade de falar mais. Eu vejo aqui vários participantes, alguns que entraram mais recentemente. Nós estamos fazendo a apresentação dos professores da linha de gestão de operações e sustentabilidade do programa de mestrado e doutorado da FGV-AESP. Algumas perguntas chegando. Eu vou fazer agora a minha apresentação. Assim que eu terminar a minha apresentação, o professor Eli vai conduzir as perguntas e respostas. Obrigada a todos que estão participando. Bom, eu falei no início, vou repetir agora, que entraram alguns novos. Meu nome é Suzana Pereira, eu sou líder da linha de pesquisa e gestão de operações e sustentabilidade. Queria falar um pouco agora sobre os estudos que eu venho fazendo e os meus interesses de pesquisa. Desde 2012, eu já pesquiso gestão da cadeia de suprimentos e com destaque para o impacto de rupturas na cadeia de suprimentos. Então, eu venho estudando a questão de resiliência, como as empresas de uma cadeia respondem às rupturas. O que nós estamos vivendo hoje com a situação da Covid é uma pandemia que causa ruptura em diversas cadeias de suprimentos. E a maneira que as empresas respondem a essas rupturas, como elas criam estratégias mitigadoras, como elas trabalham para prevenir ou mesmo para responder a essas rupturas, é um dos temas que eu tenho mais interesse e venho pesquisando desde 2012. Dentro desses estudos ligados ao impacto das rupturas na cadeia de suprimento, eu tenho alguns estudos também ligados a desastres e que leva ao tema de operações humanitárias. No momento, eu estou orientando um aluno de doutorado que estuda a resiliência de cadeias humanitárias, que são cadeias que têm configurações diferenciadas das cadeias tradicionais ou ditas comerciais, pela sua própria natureza e pela prioridade de, primeiro, manter a vida, né, em detrimento das comerciais, que estão muito mais focadas na sua eficiência e nos resultados financeiros. Outro tema que eu já me debruço também em cadeias de suprimentos é o tema de riscos, que está associado à resiliência. A professora Priscila já falou aqui de algumas questões de gestão de riscos, então eu tenho interesse também na gestão de riscos, mas associada às cadeias de suprimentos. Tudo que tem a ver com relacionamento entre empresas ou numa rede de negócios. Outro tema que eu venho trabalhando e com mais destaque nos últimos 3 anos é de sustentabilidade em operações e nas cadeias de suprimentos. Eu tenho alguns trabalhos ligados a práticas de sustentabilidade, mais recentemente trabalhos de economia circular, sendo que eu estou com 2 orientações no momento, uma de economia circular na cadeia da moda, outro de economia circular na cadeia de embalagens. Tá? Tem um projeto em desenvolvimento com alguns colegas da Universidade de Aston, na Inglaterra, sobre Modern Slavery, onde a gente se preocupa também com as questões sociais que afetam ou que estão relacionadas às cadeias de suprimentos. Vocês veem que toda vez que eu me apresento ou falo de um tema que me interessa, ele está relacionado à Supply Chain Management ou à cadeia de suprimentos, que é o meu principal objetivo de estudos ou tema de estudos. Mais recentemente, eu comecei a estudar também, investigar inovação em cadeias de suprimentos. Eu sou coordenadora do Centro de Estudos em Inovação, aqui na FGV-AESP, tenho trabalhado com capabilities de inovação, um trabalho recente que eu estou orientando fala de capabilities de inovação face às transformações que estão sendo enfrentadas pelas empresas de energia, com foco em energias sustentáveis. Tem também inovação em cadeias de suprimentos na cadeia de embalagem.
Tem alguns outros temas e outras pesquisas ligados à interação startup-empresa e interação universidade-indústria, também associadas ao Centro de Estudos de Inovação. Tá? Brevemente é isso, são os meus principais interesses de pesquisa. Quero agradecer a todos os professores que fizeram suas apresentações aqui agora, e vou passar a palavra para o professor Eli, para que ele conduza a sessão de perguntas e respostas. Ok, obrigado, então, Suzana. Eu vou, então, fazer as respostas na sequência que as perguntas foram feitas, e se algum professor se sentir confortável em ajudar, ou se ver que aquela pergunta tem relação a alguma temática que ele tem trabalhado, ou tem uma informação que pode complementar, sintam-se à vontade. Então, vou, na sequência que foram feitas as perguntas, ir respondendo, e qualquer coisa a Suzana pode nos ajudar também. Então, o primeiro foi uma pergunta do Devin. O Devin é estrangeiro, ele disse que fez intercâmbio na GV e gostaria de fazer o mestrado. A pergunta dele é se o processo seletivo é diferente para estrangeiros. Não, o processo é o mesmo. O que existe no intuito, então, de facilitar, muitas vezes, o candidato estrangeiro, é utilizar também testes que não sejam só testes aqui do Brasil, no caso, que é o teste da ANPAD. Então, o estrangeiro pode usar tanto o GEMAT como o GRI, e também tem a questão, até esse ano, possivelmente todas as entrevistas serão via a distância, né? Então as entrevistas também poderiam ser à distância. Então, no caso do candidato estrangeiro, ele pode fazer, então, esses testes que são aceitos internacionalmente, e o processo de entrevista, então, ser feito online. Alguém quer complementar? Fiquem à vontade. A segunda questão foi feita pelo Ari, e ele pergunta sobre a abertura de editais e bolsa de estudo para mestrado em administração. Possivelmente ele está querendo saber qual é o momento desse edital. Então, o que acontece? No primeiro momento, nós temos o processo seletivo, e depois, quando os alunos são selecionados para o curso e efetivam sua matrícula, essas informações sobre o edital de bolsas são passadas a eles, e existe, então, um processo de efetivação das bolsas. Então, isso acontece após o processo seletivo e no momento da matrícula do aluno. No primeiro encontro que é feito na escola, são passadas informações e os alunos não podem se candidatar. Existe uma comissão de bolsa da escola, ela analisa os pedidos, avalia também o desempenho dos alunos e são concedidas as bolsas. Seria bom apenas reforçar, né, que o nosso programa ele tem gratuidade, ou seja, todos os alunos recebem bolsa, no sentido que eles não pagam mensalidade, e essas bolsas que são discutidas muitas vezes são chamadas as bolsas de manutenção, ou seja, uma bolsa complementar para que o aluno tenha algum tipo de recurso para se manter ao longo do curso. Então, são bolsas bastante disputadas, normalmente são bolsas CAPES e CNPq, e a professora Suzana também mostrou algumas outras modalidades que são mesmo com recursos da própria escola, como no caso do TA. Respondendo agora ao Lucas, bom, aqui é para a professora Juliana. Então, vou ler, a Juliana, então, poderia responder. Olá, eu me chamo Lucas, gostaria de fazer uma pergunta à professora Juliana. Professora, quanto ao seu interesse em investigar ecossistemas de inovação, ele se destina apenas para startups, aceleradoras e afins, ou também se articula para a orquestração de pequenas empresas de baixa tecnologia em atividades tradicionais? Juliana, por favor. Obrigada, Elia. Obrigada, Lucas, pela pergunta. Não veria problema também de analisar
articulação de várias pequenas empresas trabalhando em outros ramos não tão intensivos em tecnologia. Talvez aí fugiria um pouco do que a gente chama do ecossistema de inovação, seria talvez um ecossistema de serviço, alguma coisa assim, mas o importante teria que ser olhar como que essas várias empresas trabalham em conjunto e se existe nesse ecossistema ou nessa rede que eles trabalham, alguém exercendo atividades de orquestração. Então, poderia sim ser avaliado como esse sendo objeto de estudo, mas eu acho que talvez o mais interessante seria, de repente, você me passar um e-mail, acho que a gente vai disponibilizar os e-mails depois, né, Suzana? E aí a gente poderia conversar mais especificamente qual que seria o seu interesse, né? Porque como objeto de estudo, não vejo problema, eu acho que seria mais interessante a gente entender o que a gente analisaria nessas pequenas e médias empresas, tá bom? Não sei se eu respondi, mas não sei como que vai ser, se vai ter réplica ou tréplica. Não, se ele escrever, pode perguntar. Ele pode perguntar novamente, a gente responde, complementa a resposta. Tá? Obrigado, Ao Juliana. Final, só para esclarecer, ao final, Juliana e todos os participantes, eu vou disponibilizar o e-mail do Admissions Office, meu próprio e-mail, e se o Lucas quiser encaminhar, eu posso encaminhar para a professora Juliana. Ok. Bom, a próxima pergunta, então, também é para a Juliana, do Fabiano Rocha. Então, ele menciona que fez um trabalho em seu mestrado sobre aerotrópole, um conceito de cidade-aeroporto, que as organizações orbitam em torno de um aeroporto. A mútua alimentação de serviços entre aeroporto e empresas e ao seu redor. E entende-se que, ao final, é gerado aos stakeholders o valor da conectividade. Ele quer saber se essa temática está relacionada aos interesses de pesquisa e à nossa linha, e se tem algum interesse específico relacionado a essa temática, para a Juliana, novamente. De novo, acho que é uma resposta muito similar que eu dei ao Lucas, Fabiano, muito obrigada pela pergunta. Sim, eu consigo ver esse conceito que você falou, aerotrópolis, né? Na verdade, como um ecossistema de serviço que gira em torno do aeroporto, né? Então, todos os outros prestadores de serviços vinculados e prestando serviços para o aeroporto, e aí também outros facilitadores que não são prestadores de serviço. E aí, obviamente, a gente precisa entender o que é interessante nesse contexto de ser analisado. Para mim, seria sempre interessante, como eu disse, entender esses grandes relacionamentos que acontecem no conceito desse ecossistema. Então, poderia ser, como eu falei, o papel se teria algum orquestrador, ou o impacto nas competências das empresas que fazem parte desse ecossistema, ou, por exemplo, as instituições que, de uma certa forma, regem o comportamento das empresas que fazem parte desse ecossistema aí de serviços. Então, sim, faz parte do interesse de pesquisa, sempre a gente pensando o que faria sentido estudar em relação a essas aerotrópolis aí que você mencionou, tá bom? Ok, obrigado, Juliana. Dando prosseguimento, então, a pergunta da Letícia Neves. Então, ela questiona se a definição do projeto é feita em conjunto com o aluno. Nesse caso, assim, os professores eles podem orientar o aluno no sentido das temáticas e se os interesses estão próximos aos interesses de pesquisa da nossa linha, mas não existe uma participação efetiva do professor na construção do projeto, na elaboração do projeto. Não há problema de algum contato, mas o professor ele não vai ajudar efetivamente na elaboração do projeto. O projeto é dos aspectos, uma das questões que são avaliadas durante o processo seletivo, juntamente com outras questões, como o desempenho em relação aos testes que são exigidos, o perfil do aluno, a questão da disponibilidade. Então, é um dos itens avaliados e que também se espera aí do candidato, né, uma certa habilidade na construção e na identificação do problema de pesquisa, enfim, na proposição desse projeto.
Bom, dando prosseguimento, a questão seguinte é do Andres von Simpson, e ele pergunta qual seria o percentual de bolsa para o doutorado. Tem uma questão ali que a Suzana gostaria de responder, é isso, Suzana? Não, posso responder. Aí ele quer saber sobre a disponibilidade das bolsas para os alunos de doutorado? Não é que tinha aqui um sinal que você responderia, mas tudo bem, eu posso também ajudar com essa resposta, não tem problema. Bom, então a informação que aí até a Suzana pode complementar é assim, em relação ao que já foi mencionado pela Suzana, todos os alunos recebem bolsa-taxa, ou seja, a gratuidade para os alunos, tanto de mestrado como para doutorado. Para os alunos de doutorado, especificamente, tem a Bolsa TA, que é uma bolsa de um valor que hoje está em torno de R$5.000, que permite que o aluno também tenha um período como professor da escola no curso de graduação, e que esses 5.000, então, seriam dentro daquela proposta que eu falei da Bolsa Manutenção. Além dessa bolsa, que é uma bolsa específica para alunos com desempenho superior, tem as bolsas, então, CAPES CNPq, que tem a parte de manutenção, que hoje estão em torno dessas bolsas de R$2.500, que são de recursos, principalmente da CAPES, o CNPq hoje tem cortado bastante essa questão de bolsas. E, historicamente, no nosso programa, tem girado em torno de 20% dos alunos conseguindo bolsas, o total de alunos, essas bolsas de manutenção. Então, seria essa, assim, as modalidades de bolsa, ou seja, a bolsa-taxa é para todos os alunos, matriculados, e a bolsa manutenção, então, que seriam mais restritas, tendo tanto de agências de fomento como as bolsas TAs, que são da própria escola. Seguinte, o Eduardo Araí, ele pergunta se é possível conciliar trabalho e as aulas de doutorado. Isso é difícil. Esse é um desafio. Sobre as linhas de pesquisa no doutorado, tem que submeter o meu projeto dentro de cada professor está explicando. Bom, então vamos por partes. Talvez a segunda que eu já respondi, depois nós vamos para a primeira. Então, assim, o projeto ele tem que estar próximo aos interesses da linha de pesquisa, que foi que nós apresentamos, a Suzana deu uma visão geral e nós detalhamos um pouquinho sobre cada interesse específico dos professores. Mas a questão central é estar próximo do desenho do que é a nossa área, que é dentro de gestão de operações e sustentabilidade. Quanto a conciliar trabalho e aulas de doutorado, essa realmente já exige um pouco mais de detalhamento nessa resposta, até para entender a tua pergunta. Então, as aulas são diurnas em diferentes horários. Então, isso já restringe bastante a questão de conciliar trabalho, teria que ser um trabalho bem mais flexível. Usualmente, nossos alunos têm alguns que têm algum tipo de dedicação, mas com horários mais flexíveis, mas não é o esperado de um aluno doutorado, porque o curso exige muita leitura além da sala de aula. Alguns alunos nossos também, durante o curso, iniciam até a questão de docência. Então, tem algumas atividades que seriam aquelas até mesmo que a agência de fomento, como a FAPESP, permitem, que criam alguma sinergia em relação ao curso de doutorado. Mas não é assim trivial essa questão de combinar atividades profissionais que tenham muita demanda, ou seja, que sejam muito exigentes, com o nosso curso de doutorado. Acho que a Suzana talvez possa complementar essa questão aí, que é sensível, digamos. É bastante sensível e é bom deixar bem claro mesmo. O desejável é que haja uma dedicação exclusiva ao doutorado. Geralmente, no mestrado, é comum a gente ter alguns alunos que conseguem fazer o mestrado e ainda ter algum trabalho mais flexível. Alguns que acontecem já são professores em alguma instituição ou trabalham em uma consultoria e conseguem ter alguma flexibilidade. Mas não tem assim, nenhuma facilidade extra para quem estiver fazendo isso, muito pelo contrário, porque a demanda de leitura e de dedicação, não só para a leitura, mas também para o trabalho da tese, da dissertação,
e, posteriormente, a publicação de artigos vai exigir uma dedicação mais exclusiva possível. É bom deixar isso bem evidente. Certo. Bom, seguindo, tem uma pergunta do Gustavo Loyola, que ele gostaria de saber se alguns dos nossos pesquisadores têm proximidade com o modelo de negócio do cooperativismo ou valor compartilhado. Alguém gostaria de responder essa questão específica? Eu tenho trabalhado bastante, até estou com um projeto agora sobre ativos intangíveis e indicação geográfica, e o meu aluno de doutorado está estudando cooperativas. Eu também tenho, meu mestrado foi sobre cooperativas de leite, e até a Priscila participou da banca de qualificação, e ele está usando uma análise de redes sociais para ver como entre o grupo de cooperativados se dá a questão de apropriação de valor. Então, esse é um tema que eu tenho, não sou especialista, mas eu já tenho acompanhado, eu mesmo já estudei, principalmente, né, na área de alimentos, várias cooperativas, especialmente na região sul do Brasil, onde tem um grande número de cooperativas, de orgânicos. Aqui mesmo no Cinturão Verde, eu tenho trabalhado com o pessoal das hortaliças, pequenos produtores, então é um tema que eu tenho interesse e já tenho aí um aluno estudando. Estou orientando um aluno de graduação também, que está olhando as cooperativas de café e criação de valor por meio de marcas na região do Cerrado Mineiro. Eu, no momento, tenho um projeto do CNPq, que eu sou colaboradora, em cooperativas de mel e de castanha de caju no Nordeste, e o foco é em práticas de sustentabilidade nessas cooperativas. Ok, obrigado. Então dando prosseguimento, o Geraldo Ferrarese, ele pergunta quais provas de proficiência em inglês exigidas para ingresso no doutorado e quais respectivas notas de corte. Na verdade, assim, não exigimos, pelo menos no processo seletivo, a prova de proficiência em inglês. O aluno pode fazer tanto o GMAT como o GRI, e mesmo a prova da ANPAD existe a prova de inglês. Então, nós avaliamos, a partir desses testes, né, o nível de conhecimento do aluno em inglês. É bastante importante esse conhecimento da língua inglesa, porque boa parte do material é todo em inglês, as disciplinas, e há um incentivo, então, dos alunos, tanto a participar em eventos internacionais e se expor em grupos de pesquisa internacional. Então, é bastante valorizada essa questão de um certo domínio na língua inglesa para poder acompanhar o curso como esperado. Quando o aluno já então está no programa, por exemplo, se ele quiser fazer o que nós chamamos de doutorado sanduíche, que é um estágio doutoral em uma universidade estrangeira, hoje as agências de fomento estão exigindo o teste TOEFL, por exemplo. Então, hoje existe já essa exigência das agências de fomento quando você busca um estágio doutoral durante o curso. Então, não há exigência na entrada, mas ao longo do curso pode ser exigido, sim. Tá. O Ari pergunta sobre o formato IAD das disciplinas de mestrado. Bom, o que nós podemos responder? Esse ano, que é um ano extremamente atípico, as aulas estão todas no formato EAD, tá? Mas nosso curso é essencialmente presencial. Com a questão das possíveis mudanças futuras, talvez tenha alguma combinação de ensino EAD, ou pelo menos algumas disciplinas que poderiam ser blended, mas hoje nós estamos em formato EAD pela questão da pandemia e, tradicionalmente, o nosso curso é um curso presencial.
Bom, agora algum professor pode responder essa aqui, que eu acho que tem os temas que já foram abordados. Há como desenvolver estudos envolvendo pequenas e médias empresas de alimentação ditas orgânicas e sua ampliação, incluindo startups, de tal forma a chegar a uma população em geral, visto que hoje parece ser um tanto direcionada a um público restrito. Alguém gostaria de responder essa? Então, ela fala sobre questão de produção de alimentos orgânicos e inovação também nesse segmento. Renato, não quer falar e envolver a questão de plataformas digitais? Então, eu não sei se entendi direito a pergunta, mas, de qualquer forma, pelo que eu entendi, talvez fosse necessário encontrar uma forma de mapear as empresas, né, essas que você gostaria, e a partir dali tentar identificar uma pergunta mais específica, né, uma pergunta de pesquisa, com base, então, né, na revisão da literatura, etc. A resposta, mais rapidamente, é sim, há como fazer isso, né? É aí que um aluno de mestrado, doutorado, realmente vai aprender a como, eventualmente, encarar esse problema para poder responder essa pergunta. Tá? Ok. Só uma questão aqui que um dos participantes colocou, que a pergunta foi descartada. Nenhuma pergunta foi descartada, apenas quando não há, no primeiro momento, a resposta, ela passa para a pasta descartada, mas eu vou responder todas as perguntas, então não se preocupa que eu retornarei essas perguntas novamente. Então, dando prosseguimento, existe aqui o estudante concluinte do curso de bacharelado em administração pública vai fazer a mesma aceitação que o presencial, o edital vai garantir as mesmas chances idênticas ao concluinte de graduação presencial. Pelo que eu entendi da pergunta aqui, se existe alguma diferença entre AD ou presencial no momento de avaliação do candidato, não, é a mesma forma de avaliar, ou seja, os mesmos quesitos, os mesmos aspectos são avaliados, que no caso do mestrado e do doutorado envolve os testes, envolve a entrevista, a possibilidade de dedicação e, no caso do doutorado específico, o projeto, então, são avaliados de forma idêntica, não se levando em consideração se aquele aluno tem um diploma do curso presencial ou de um curso que foi dado em EAD. Prosseguindo, quem mora em outro estado do Brasil necessariamente deve mudar para morar em São Paulo? No caso, o Fabiano Rocha diz que é do Ceará. Ou a periodicidade é sempre semanal das aulas? Ele é professor da IFCE, que é pública, e consegue afastamento para o doutorado, mas para a questão do planejamento, gostaria de saber a periodicidade de aulas presenciais. Bom, no caso do formato do nosso programa, né, as aulas são presenciais e semanais, então não existe a possibilidade, então, de um aluno não estar em São Paulo, pelo menos no período que ele está cursando os seus créditos. Então, nesses primeiros 2 anos ou 1 ano e meio, que são os créditos que, quando usualmente os alunos buscam complementar, né? Quem não tem o mestrado são 48 créditos, quem tem são 24 créditos, assim, não é que seja exigido, mas não é possível não estar morando em São Paulo, porque as aulas são semanais, em dias diferentes, em horários diferentes. Uma outra pergunta do Ari: algum professor trabalha com pesquisa em práticas de gestão em país em desenvolvimento? E eu acho que aqui eu posso responder, eu acho que todos nós trabalhamos, porque estando num país das chamadas economias emergentes, nossas temáticas são sempre ligadas a essas questões, a alguns estudos comparativos, mas dentro do contexto do Brasil, nós vamos estar sempre trabalhando dentro desse contexto aí de país emergente.
Bom, o Ciro, ele pergunta que, bom, boa tarde a todos, tenho mais de 25 anos de experiência como gestor em empresas industriais e agora pretendo me dedicar integralmente à construção da minha carreira acadêmica. Gostaria de saber se tenho perfil para este mestrado, onde poderia aliar a minha experiência profissional em operações ao aprofundamento de temas da linha de pesquisa. Suzana, quer responder? Sim, a experiência profissional anterior não é nenhum impedimento, muito pelo contrário, pode ajudar em muitos casos. O importante é que o aluno, o candidato, se for para o mestrado, né, ele vai ter que desenvolver um trabalho acadêmico, como o professor Renato mencionou, identificar uma questão de pesquisa a partir da literatura, e também no doutorado, onde espera-se que o projeto de pesquisa dele e o resultado da sua tese tragam uma contribuição para a literatura. Ou seja, a sua experiência profissional vai ajudá-lo bastante no trabalho de campo, na coleta de dados, nos contatos, mas vai ser necessário um aprofundamento na literatura e na formação mais científica mesmo durante o programa. Tá ótimo. Então, tem uma pergunta aqui da Regina, que se refere à questão dos produtos orgânicos e a logística envolvida. Então, seria o acesso ao público geral em relação à questão dos produtos orgânicos. Nós já teve uma pergunta parecida, mas como tem a questão da logística, talvez a Priscila possa responder rapidamente essa questão. Eu acho que a questão, pelo que eu estou entendendo, é como melhorar a distribuição desses chamados produtos orgânicos. Então, ele está em linha com o que eu falei da minha área meu tema de interesse em relação à distribuição e toda a questão de logística. Então, acho que a gente tem um trabalho que dá para ser feito com essa questão da produção de orgânicos, que a professora Luciana está estudando, e junto com a questão de distribuição, de como ampliar esse processo de distribuição desse produtor, eventualmente ligado a uma cooperativa. Então, acho que está dentro da temática que eu venho desenvolvendo junto com a professora Luciana nessa questão de distribuição e de ampliação de acesso no processo de principalmente pequenas e médias empresas, né, nesse processo. Ótimo. Obrigado, Priscila. Bom, aí, para aquelas que supostamente tinham sido descartadas, mas a questão é que não tinham sido respondidas, né? Tem mais uma pergunta da Regina sobre pós-doutorado e previsão. Nós temos pós-doutorado, então existe um processo específico. Se a pessoa tem, então, interesse, ela tem que primeiro contatar o professor, que seria o seu orientador do pós-doutorado, e depois existe um processo em separado, feito pela coordenação do programa. Então, existe pós-doutorado e depende, então, de um projeto de pesquisa a ser desenvolvido com um dos professores pesquisadores do programa. O Carlos Alberto, ele pergunta quais dias da semana e horários normalmente as disciplinas são disponibilizadas. As disciplinas são de segunda a sexta-feira, não existe um horário específico, apenas que nós podemos afirmar que elas são em horários diurnos, não existem disciplinas noturnas do programa, apenas o aluno pode até fazer disciplinas noturnas em outros programas, por exemplo, como no mestrado profissional, mas as disciplinas específicas do mestrado e doutorado acadêmico são diurnas de segunda a sexta. Mais alguma aqui? O Rodolfo pergunta se ele foi aluno especial da FGV em 2012, gostaria de saber se posso utilizar meus créditos e se o mestrado pode ser finalizado na Alemanha. Bom, essa pergunta, se eu estou entendido em relação aos créditos que ele fez na GV, vai depender toda do regimento ou das normas desse mestrado na Alemanha. A princípio, esses créditos são válidos, mas muitas vezes os programas têm um período específico de aproveitamento de créditos cursados. Às vezes são 5 anos, então teria que ver como é que é a norma desse mestrado na Alemanha.
A Carolina Takahashi pergunta sobre o mestrado, se ele é adequado para quem quer trabalhar em empresa ou ele é muito direcionado para a academia. Pedi até para o professor Dicério falar um pouco, que ele tem esses dois, né, perfis aí, então teve uma história bastante ligada à indústria e hoje atua dentro do programa e mostrar profissionais também. Professor Dicério, você poderia responder essa questão? Então, eu acho que com relação a... Se nós estamos falando do mestrado, se entendeu, o mestrado acadêmico, ele é bastante focado na academia. Os mestrados profissionais, né, normalmente os próprios candidatos são pessoas que têm o perfil e interesse na indústria. Né? Agora, o mestrado, ele é um primeiro estágio, tá? Então, não necessita necessariamente ser um inibidor, né? Dizer que você não pode atuar também na academia. Eu acho que quando você vai para o doutorado, aí você, como o próprio Eli colocou, Suzana, você precisa de mais dedicação. Então, é mais difícil você, principalmente estando fora de São Paulo, né? Você não consegue fazer o doutorado, porque já foi explicado pelo Eli que você tem as disciplinas semanais. Eu acho que o mestrado, por ser uma fase inicial, não é um impeditivo, né, de você fazer um mestrado acadêmico e ter um olhar para o mundo empresarial. Eu acho que não vejo assim um grande conflito. Minha opinião, outros colegas, se quiserem comentar também, fique à vontade. Obrigado, Eli. Ok, obrigado, Sério. Bom, dando prosseguimento aqui às questões, então. Só um momento. Só ver na sequência. Bom, então tem uma pergunta sobre qual professor tem maior aderência em estudos de supply chain management sustentável na indústria automobilística. Então, essa é uma área, é um setor bastante importante, então vou tentar responder de uma maneira rápida, que nós já estamos com o tempo ficando um pouco mais restritivo. Mas o próprio professor Dicério, então, tem pesquisa na indústria automobilística, tem uma tradição aí de pesquisa nesse setor, e é um tema que tem sido assim importante dentro da nossa linha, né? E a questão de sustentabilidade é um tema, então, que perpassa vários professores, como o professor Renato Orsato, e tem também a questão de supply chain, a professora Suzana, Priscila, enfim, é um tema que realmente tem vários professores aí com interesses quando combina a questão de supply chain, setor automobilístico e sustentabilidade. Aqui tem uma pergunta mais específica, né, que se existiriam professores interessados a temas relacionados ao desenvolvimento de empreendimentos solidários de pessoas de baixa renda, como a questão de catadores de materiais recicláveis e produtores de agricultura familiar. Alguém gostaria de responder essa pergunta? Eu tenho trabalhado com inovação social, já orientei vários trabalhos e tenho artigos, né, com população vulneráveis, e esse trabalho aí que eu e a Priscila temos interesse, estamos começando com o pessoal de banco de alimentos da prefeitura também, ele se volta muito para tentar conectar esses produtores de agricultura familiar com as doações da população vulnerável. Então, eu acho que a gente tem bastante interesse, né, Priscila, nesses temas mais sociais dentro da ideia de cadeias e populações vulneráveis. A gente tem trabalhado aí com a Prefeitura de São Paulo durante a Covid, tentando ajudar, auxiliar, desenvolver projetos dessa questão dos bancos de alimentos, como também a Priscila está iniciando a questão das artesãs, que são mulheres que estão fazendo, de população de baixa renda, que estão trabalhando, fazendo máscaras para o setor público. Então, eu acho que dá para fazer esse objeto aproximar dos nossos interesses. Ok. Bom, o Lucas Gabriel pergunta sobre o edital, ele diz que então, ele leu que os testes são usados como referência, mas que não seriam eliminatórios. Então, gostaria de saber o que significa isso. O que
essa questão se refere é que não existe um número de corte. Então, não existe um desempenho mínimo que os alunos seriam eliminados com aquele desempenho a priori. Então, o que todos podem se inscrever, é feita, então, uma comparação entre o desempenho daqueles candidatos inscritos, sem ter previamente o número de corte. Alguns programas no Brasil, e mesmo fora do Brasil, têm esse número de corte de maneira explícita, mas a nossa escola não trabalha, o nosso programa não trabalha com número de corte. Então, é uma avaliação conjunta com outros itens, né, como nós já mencionamos. O teste faz parte, então, desse pacote de aspectos que são avaliados. Tem uma pergunta agora específica para a Suzana. Então, ele pergunta se tem interesse em trabalhar com aspectos sociais da transição para uma economia circular. É uma pergunta do Alexandre. Suzana. E a economia circular me interessa bastante. Eu tenho trabalhado recentemente também com alguns aspectos sociais em cadeias. Sim, eu teria interesse em um projeto nesse tema. Tá ótimo. Tem uma pergunta agora do Andres von Simpson, que eu vou responder já que eu tenho algum conhecimento aí dos colegas. Então, ele tem interesse em desenvolver pesquisa e inovação em operação de serviços. Quem seria o professor ou os professores mais próximos dessa linha de pesquisa, desse tema, né? Então, nós temos vários professores que trabalham com a questão de inovação e também em serviços. A professora Juliana tem trabalhado também com essa questão de inovação. A professora Suzana, então, ela coordena lá o Centro de Inovação, então essa é uma temática próxima. E o professor Dissério também tem aí já historicamente trabalhado com a questão de inovação dentro da nossa linha. Então, tem vários, o professor Renato também tem trabalhado com plataformas, que é uma maneira de inovação e serviço. Então, realmente é um tema bastante próximo aos interesses de pesquisa dos nossos professores. Deixa eu ver se estamos aqui nos aproximando do final. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não respondi. Eu acho que todas... Tem duas novas aqui, deixa eu ver se essas duas que entraram agora. Bom, tem duas novas aqui. Juliano pergunta se algum professor possui interesse em trabalhar a temas envolvendo a administração pública. Como a Juliana mencionou essa questão da administração pública, talvez poderia explorar um pouquinho essa questão, Juliana. Então, rapidamente, Juliano, assim, eu trabalho com a parte de serviços públicos, né? Eu tenho interesse na forma como características da gestão pública de forma geral impactam, por exemplo, o desenvolvimento de novos serviços públicos ou a eficiência de serviços públicos. Mas eu não adoto uma perspectiva de gestão pública, né? A gente bebe de conceitos da área pública, de características do ambiente institucional ligado às organizações públicas e como que isso impacta as operações que são prestadas para os cidadãos. Então, acho que seria também bom a gente conversar um pouquinho melhor para entender o seu interesse, né? Mas eu tenho um aluno que agora, nesse momento, está desenvolvendo um trabalho sobre desenvolvimento de novos serviços de saúde. E aí, como a saúde é gerenciada no nível estadual, municipal e federal, obviamente tem uma série de decisões que são compartilhadas e aí isso influencia o processo de desenvolvimento do serviço. Então, mais para você ter uma ideia, tá bom? Mas é mais ou menos nessa linha que eu trabalho. Ok, obrigado, Juliana. E, por último, há uma pergunta sobre a capacidade das grandes empresas influenciarem certas práticas de seus fornecedores para deixar a cadeia produtiva mais competitiva. Então, eu gostaria de saber se algum professor estuda a capacidade de influência das grandes empresas para a promoção do trabalho decente, que eu acho que deve ser a questão social, nas cadeias de valor. Bom, eu acho que essa questão eu tinha falado durante a minha apresentação, né, sobre as questões sociais ao longo das cadeias. Então, eu sou um dos professores que tem pesquisado sobre as questões de quanto as questões sociais podem impactar nas práticas e no desempenho das cadeias. Tem aparecido uma temática sobre a questão do trabalho escravo, então, também a professora Suzana tem pesquisado
nessa temática envolvendo questões sociais. E o professor, também, o professor Renato, acho que entra nessas questões sociais que se aproximam do tema de sustentabilidade. Por fim, tem uma questão sobre logística humanitária, se é de interesse de algum professor. Alguém gostaria de responder? É uma pergunta do Carlos Alberto. Eu tenho algumas pesquisas já em operações e logística humanitária, e sim, tenho interesse nesse tema. Ótimo. Estamos assim, quase com uma pontualidade britânica, 17h27. Eu acho que conseguimos responder todas as questões, pelo menos que eu identifiquei aqui. Se houver alguma questão, vocês podem mandar especificamente para a professora Suzana ou depois encaminhar para algum professor, mas acredito que nós conseguimos, de alguma maneira, atender a tudo que foi questionado aqui pelos participantes. Obrigado mais uma vez à participação, e eu retorno, então, a palavra à professora Suzana. Obrigada, Eli. Obrigada a todos os participantes pelas excelentes perguntas, muitas perguntas que contemplaram questões que não estavam na nossa apresentação geral, isso é excelente. Nós continuamos todos aqui à disposição. A professora Juliana já disponibilizou o e-mail dela aqui no chat para todos os participantes, mas se vocês entrarem no site da FGV, vocês também conseguem pegar todos os nossos e-mails e enviar questões. Tem também um canal de perguntas da FGV, que as questões também podem ser direcionadas para a gente. Mas a Luciana Gaia, para facilitar, já disponibilizou aí também no chat o contato do Admissions Office, admissionsoffice@fgv.br. Vocês também podem enviar questões direcionadas ali à Luciana Gaia e ela pode encaminhar também para todos os professores. Gostaria de mais uma vez agradecer a participação de todos, agradecer aos meus colegas que permaneceram aqui, estavam disponíveis para tirar dúvidas, responder questões, agradecer o interesse de todos os participantes no nosso curso de mestrado e doutorado na linha de gestão de operações e sustentabilidade, e esperamos por vocês no processo seletivo. Espero que os que estavam aqui participando apliquem, façam suas inscrições, verifiquem que o período de inscrições, eu vou colocar aqui, compartilhar a minha tela com vocês mais uma vez. Não consegui, infelizmente, não consegui compartilhar a minha tela agora, algum problema, mas verifiquem o período de inscrição no edital, não percam esse período de inscrição, principalmente porque no último dia, que é o dia 14/10/2020, as inscrições só serão recebidas até às 18 horas. Então, o período de inscrição é de 6/7 de abril, até 14/10/2020, até às 18 horas. E só lembrando que no caso do GMAT, a validade é de até 5 anos, para o GRE, a validade também de 5 anos, e no caso do ANPAD, a validade será de 2 anos, contando os testes realizados a partir de setembro de 2018. E as entrevistas ficam à definição a partir da análise do currículo, das cartas, do projeto, e elas serão definidas a posteriori. Okay? Obrigada pela participação de todos, e espero um dia poder dar boas-vindas a vocês aí no nosso programa de mestrado e doutorado na linha de gestão de operações e sustentabilidade. Boa tarde a todos e fiquem bem.